É sempre bom estar na casa do Senhor. Uma boa noite a todos que estão em casa também, né, que vai estar participando desse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero convidar vocês a darmos início a esse culto ao Senhor, orando, agradecendo a Deus por termos chegado até aqui em paz. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos na Tua casa. Obrigado por termos chegado em Tua paz. Obrigado, Senhor, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia. Senhor, recebe o nosso louvor nessa noite, a nossa adoração, pois é para a honra e a glória do Teu nome. Aleluia. Amém e amém. Abramos as nossas Bíblias. Vamos meditar no Salmo 116. Salmo 116, que tem como título Salmo de Gratidão. Amém. Leamos. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte o seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu estou muito aflito. Eu disse, na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Versículo 12, ele diz, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Senhor, eu sou de fato teu servo, sou o teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam, a ti oferecerei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos na presença do Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em meio, ó Jerusalém. Aleluia. Eu quero ler mais uma vez aqui o versículo 12 que diz, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que tenhamos um coração assim como o salmista, que diante das dificuldades, momento de aflição, ele não deixou de crer no Senhor. E aí nesse versículo ele diz assim, que darei eu ao Senhor? E que possamos também fazer isso em nossas orações. O que podemos dar ao Senhor por tudo quanto Ele tem nos feito? Porque seus favores por nós são ilimitados, né? E nós temos que ter corações gratos ao Senhor sempre. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Coloque a sua Bíblia no banco e vamos mais uma vez agradecer ao Senhor por esse momento na casa dele em adoração. Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por termos chegado até aqui em tua paz.
Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa para Te render louvores, cantar louvores a Ti. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, pois é assim que nós Te pedimos e Te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor? Colocar minha fé em Ti. Com as palmas. Colocar minha fé em Ti. Caminhar sem ao lado olhar. Vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Guia-me, segurando em minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Acima do medo, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. De comunhão, de comunhão, de comunhão, de comunhão. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Cria em mim, ó Deus. Aleluia. Com as palmas. Faça desse louvor a sua oração nessa noite.
ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova, um espírito inabalável. Não retire de nós, Senhor. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Lá no início, cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, aleluia. Queremos ser segundo o teu coração, Pai. Perdoa as nossas falhas e nossas imperfeições. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome. Glória a Deus. Quero sempre estar. Aleluia. Sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para servir, pronto para sentir e receber o teu poder, além do véu, além do véu. Quero estar, vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar nova unção sobre mim.
dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Mas eu vou triunfar, Pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Além do véu, além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar e as cadeias quebrar com o agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em as lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. minhas lutas eu vou triunfar, Pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Aleluia! Com a unção do Senhor nas nossas vidas, seremos imbatíveis. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. aleluia, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Não há prazer maior do que estar diante de ti, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, queremos te ofertar nessa noite, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Lá no início, perto quero estar,
ofertar nessa noite, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é tão pouco, mas ainda é pouco, sim, se comparado ao teu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o teu nome. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Não há nenhum outro, Senhor, a quem devemos adorar. Somente a ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que chegue como aroma suave a ti, Pai. Aleluia. Toda honra e glória seja dada a ti em todo tempo. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Abençoe o irmão que está do seu lado, você que está em casa, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus, aleluia. Pastor André. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós. Amém. Que o Senhor continue se derramando sobre as nossas vidas. Alguns anúncios rapidamente. Nós temos cultos durante a semana, toda terça e quinta. Terça-feira, às 9h30 da manhã e quinta-feira, às 7h30 da noite. Então, não falte, esteja presente. São mais oportunidades de estarmos na casa do Senhor juntos. Amém? Nossa cantina está funcionando depois do culto, então não vá embora correndo, nem um pulinho lá atrás, tenha comunhão com outros irmãos, outras irmãs, para que Deus também abençoe a sua vida. Nós continuamos recebendo doações para os nossos trabalhos sociais da igreja, como a campanha do Quilo, o Luz na Noite e o Abrigo Infantil. Então, se você puder continuar trazendo a sua doação, saiba que vai chegar em boa hora. Nós vamos ter, se eu não me engano, agora na próxima sexta-feira, a saída do Luz na Noite. Então, se você puder trazer esta semana, nós estamos priorizando cobertores, agasalhos, por causa das madrugadas mais frias que nós estamos tendo. Então o grupo vai estar saindo na próxima sexta-feira, tá bom? E a visita ao abrigo infantil, o diácono Júlio vai estar confirmando esta semana, mas provavelmente vai ser no dia 2 de setembro, no primeiro sábado do mês de setembro. E a gente participa no abrigo com leite integral, tá bom? Vamos ter doação de sangue no dia 2/9 também. Saída aqui da porta da igreja às 9h da manhã. A doação vai ser ali no Hospital Estadual da Criança, ali em Vila Valqueire. E se você quiser participar desse trabalho, fale com o nosso irmão Abraão,
ele vai te dar todas as orientações a respeito desse trabalho de doação de sangue, tá bom? No próximo sábado vamos ter encontro feminino aqui na igreja, às 9h30 da manhã. Então coloque aí na sua agenda para que você não falte. É uma oportunidade para aquelas irmãs que trabalham fora estarem presentes também no encontro feminino. Então anote aí na sua agenda, próximo sábado, às 9h30 da manhã, encontro feminino aqui na nossa igreja. E ontem nós tivemos nosso encontro lá em Botafogo, segundo encontro de louvor e adoração. O culto foi uma grande bênção. A palavra ministrada pelo pastor Marcelo Aguiar foi muito boa. E se você não teve a oportunidade de estar presente, todo o culto está gravado no canal do YouTube de Botafogo. Então, se você procurar lá INV Botafogo, está lá o culto completo, você pode assistir e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então, que Deus nos abençoe. Esses são os nossos anúncios principais. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Só preciso que você levante a mão. Se tiver alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Não? Obrigado então às irmãs. Nós estamos em família. Vamos passar o nosso momento de oração. Nós estamos aqui orando por algumas pessoas, né? Estamos orando pelo pequeno Ryan Ribeiro, 3 meses de idade, 3 meses de nascido. Ele está internado no hospital Albert Schweitzer. Ele é filho de uma amiga da nossa irmã Raquel. Ele teve que retirar um pedaço do intestino, teve que colocar uma bolsa de colostomia, está entubado. Nós estamos orando pela vida dessa criança. Nosso irmão Guerra vai operar a vista na próxima quarta-feira, vai fazer uma cirurgia de catarata. Continuamos orando por João Ribeiro Magalhães, né, que vai operar no dia 11 de setembro. Estamos orando a pedido da Fátima, pelo seu irmão Israel Hermes, que está com suspeita de câncer na próstata. Continuamos orando por Mário, pai do pastor Marcos da Bahia, que está internado. O estado dele não é bom, nós estamos clamando pela vida dele. E continuamos orando pela Guiomar, mãe da Adelaide, pela Maria do Carmo Vasconcelos, irmã do Alexandre, que foi diagnosticada com câncer. E continuamos orando pela Fernanda Flor, amiga da Fernanda. Ela foi curada de um câncer, mas ela está precisando de um tratamento médico que é muito caro e o governo não tem sinalizado com a possibilidade de arcar com esse tratamento. E a família também não tem condições, então nós estamos clamando a Deus pelo milagre. Amém? E com certeza você também trouxe o seu pedido de oração para fazer nessa noite. Vamos dobrar os nossos joelhos. Eu vou desligar o microfone. Você vai ter a oportunidade de apresentar o seu pedido de oração ao Senhor. E daqui a pouquinho nós vamos orar juntos em nome de Jesus.
Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui ajoelhados em Teu nome, Senhor, porque sabemos que a Tua presença está neste lugar, Senhor. E ao dobrarmos os joelhos, nós clamamos aos céus e cremos, ó Pai, na resposta que virá do alto, pois o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, Pai. Entregamos a Ti as nossas súplicas e as nossas petições. Entregamos a Ti, Senhor, todos esses pedidos dos nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando, Senhor, momentos de enfermidade, Pai. Oh, Senhor, pessoas que vão passar por cirurgia, pessoas que estão, Senhor, precisando de um milagre nas Tuas mãos, ó Pai Jesus Cristo. Opera esse milagre, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai santo, Pai querido, renova-nos nessa noite, ó Pai. Traz sobre nós o sopro do Teu Espírito, Pai, para que saiamos daqui, Senhor, renovados na Tua presença, Pai. Para que saiamos daqui nessa noite, Pai, renovados pela Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Santo Deus, sopra sobre nós do Teu Espírito, Senhor. E enche-nos, ó Pai, enche-nos até que o cálice transborde, Pai. Pois nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Senhor, obrigado por mais um culto que o Senhor nos permite estar na Tua casa, Pai. Que a Tua bênção seja derramada sobre todo o Teu povo, sobre toda a Tua igreja. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, Pai. Te louvamos e Te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, e que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se sentar. Que Deus seja louvado. Vamos participar do momento do ofertório, momento que também faz parte do nosso culto a Deus, momento em que o Senhor nos permite abençoar a sua casa. E se você quiser participar deste momento, basta você levantar a sua mão e as irmãs vão chegar até você com os envelopes para dízimos e ofertas. Os diáconos também estão com as maquininhas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua generosidade em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui também com a arte projetada com as contas da igreja. E essas informações também estão nos envelopes. Se você precisar, é só você pegar o envelope e você vai ter essa informação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua fidelidade em nome de Jesus. Se você já preparou o seu envelope, traga até o altar do Senhor e receba a bênção de Deus na sua vida. Isso é importante. Você pode trazer em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Nós temos um segundo momento onde as salvas irão passar e você pode ofertar ao Senhor também. Deus abençoe. Se você tem uma oferta para entregar a Deus, segure em suas mãos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas trazidos ao Teu altar. Obrigado, Senhor, pela Tua provisão. Nós temos, ó Pai, experimentado a Tua graça e a Tua bondade sobre nós. O Senhor conhece, Pai, as necessidades da Tua casa. Nós temos compromissos para honrar esta semana, Pai. E eu creio, Pai, que os recursos chegarão porque o Senhor tem sido fiel.
Eu creio, Pai, que pagaremos as contas da igreja, porque o Senhor tem sido fiel. Abençoa o dizimista fiel, abençoa o ofertante amoroso, abençoa, Senhor, o teu povo nessa noite, Pai. Abençoa cada lar aqui representado, Senhor. Que não falte o pão em cada mesa, conforme a tua palavra nos ensina. Louvado e bendito seja o teu nome para todos sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Você pode sentar. Enquanto nós passamos as salvas, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Vamos à pregação da palavra de Deus. Hoje o Lucas vai estar trazendo a palavra. Pode vir, querido. Deus te abençoe. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus seja com todos. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. A partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim, amém? Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Senhor, nos abençoe com a Tua palavra. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Te pedimos que agora o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa manter as nossas mentes cativas a Ti, Senhor, e que possamos
ser revestidos pelo poder da tua santa e gloriosa palavra. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém? Como título hoje, nós trouxemos o seguinte tema: o segredo da paz. Você pode repetir comigo? O segredo da paz. Um texto muito conhecido, um tema também que a gente sempre ouve falar, mas que precisamos relembrar dia após dia em nossa vida. Um breve contexto aqui do que estava acontecendo quando é escrita a carta aos irmãos de Filipos, é que Paulo, quando escreve essa carta, estava preso. Essa é uma das cartas da prisão. E tratando-se de Paulo preso, escrevendo essa carta, algo que chega a ser surpreendente, né? É tratar também, além de tantos outros assuntos, mas tratar de paz. Imagine você, o apóstolo Paulo, preso, encarcerado, falando sobre paz, sobre confiança em Deus. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Algo que nós precisamos ter em mente quando ouvimos e tratamos acerca da paz é que paz não é ausência de luta. Ter paz não significa necessariamente não ter lutas, não ter dificuldades, não passar por momentos de privações e provações. O apóstolo Paulo, ele começa nos dizendo aqui, a partir do versículo 5, ele começa a trazer o povo à memória de algumas questões que ele já havia falado, e esse capítulo 4, ele caminhando para o final de sua carta, ele começa a falar sobre moderação, dizendo que a moderação daqueles irmãos já é conhecida por todos, e que o Senhor está perto deles. Só que a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo, ele começa a trazer algo, digamos até impressionante. Paulo começa a falar sobre não ficar preocupado. Paulo, ele começa a trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de talvez revigoramento para aqueles irmãos. E ele vai dizer: não fiquem preocupados com coisa alguma. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Só que para a gente entender o que é paz, o que é talvez o caminho da paz, o segredo da paz, nós precisamos também entender o que não é a paz. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos para esse texto de Paulo, nós podemos ver que o que não é paz, e aqui a gente pode elencar algumas coisas. Ansiedade. Ansiedade não é paz. Negligência. Negligência não é paz. Porque quantas vezes estamos passando por alguma dificuldade, por algum problema, e somos tentados a simplesmente deixar tudo para lá. Quer saber, eu não vou me preocupar com isso agora, eu vou deixar isso para lá, eu não quero saber de nada, e é isso, e vai acontecendo da maneira que tiver que acontecer. Isso também não é paz, isso é negligência, é negligenciar os problemas, negligenciar o momento. Assim como também desconfiança, não é o caminho da paz. E não é porque o mundo, ou seja, os sistemas e os seres humanos nos decepcionam, que devemos perder a confiança em tudo e em todos. Às vezes até em Deus. Diversas vezes somos decepcionados por coisas que vemos, por coisas que passamos com pessoas. Mas isso faz parte da vida. Mas não é por isso
que precisamos desconfiar de tudo e de todos. Paulo, ele começa a trazer essa questão de não ficar preocupados, porque quando nós estamos preocupados, quando nós estamos talvez sem esperança, a gente não consegue enxergar um futuro, a gente não consegue enxergar para além daquele problema. E por que Paulo diz para não ficar preocupado? E ele vai seguir. Ele vai dizer assim, ainda no versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de vocês os pedidos, sejam conhecidos diante de Deus, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então Paulo está dizendo o seguinte, não fiquem preocupados, ou seja, não fiquem ansiosos, não negligenciem o problema, não desconfiem de tudo e de todos, mas ore. Paulo ele traz ali a solução para começarmos a caminhar pelo caminho da paz, para começarmos a achar o segredo da paz. Paulo ele traz ali a solução para começarmos a caminhar longe das preocupações. E ele vai dizer exatamente isso. Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração. Quando nós ficamos ansiosos, negligenciamos ou desconfiamos até de Deus, nós nos esquecemos de orar, nós nos esquecemos de recorrer àquele que é o único que pode nos socorrer. E para começarmos a descobrir o segredo da paz, o caminho da paz, o primeiro passo é a oração. O primeiro passo é nos rendermos a Ele. O primeiro passo é, como Paulo vai dizer, suplicar, mas também dar graças ao Senhor. Mas também louvarmos o santo nome de Deus. Porque quantas vezes, quando nos pegamos em problemas, uma das primeiras coisas que fazemos é deixarmos de vir à igreja. Está tudo difícil, problemas acontecendo, dinheiro está faltando, as coisas estão ocorrendo de uma maneira que eu não imaginava. Quer saber, não vou para a igreja não, vou ficar em casa hoje. Vou ficar fazendo qualquer outra coisa, mas eu não quero ir para a igreja, não quero ver ninguém, não quero fazer nada. Muitas das vezes essa é a nossa reação diante dos problemas. Mas Paulo vai dizer também para virmos com ações de graças, ou seja, para nos reunirmos como igreja, para nos lançarmos no altar do Senhor e render glórias ao nome dEle, louvar e engrandecer o nome dEle. Isso é ação de graça. E ele vai dizer logo depois disso, que quando nós caminhamos por isso, quando nós começamos a buscar esse caminho, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E Paulo ele começa a tratar de algo muito importante para a vida do cristão. Lembre-se, Paulo estava preso, a caminho da morte. Paulo, a qualquer momento ele poderia ser morto, afinal de contas ele estava preso, encarcerado, sem ninguém para ajudá-lo naquele momento. Mas ele confiava no Senhor Jesus, e por isso ele transbordava esse ensinamento. E ele começa a dizer, olha, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, uma certeza que precisamos ter, é que a paz do nosso Senhor guardará a nossa mente e o nosso coração. Nesse primeiro ponto, nós precisamos buscar fugir da ansiedade, precisamos buscar ser intencionais e não negligentes, ou seja, buscar a paz de Deus, com vontade de buscar a paz de Deus, com intenção de buscar o Senhor. E precisamos confiar
E aí sim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração. Só que Paulo, ele não para por aí. Paulo, ele trata da não preocupação e do caminho para não se preocupar, mas a partir daí ele começa a dizer também o que nós precisamos fazer. Volte ao texto comigo, a partir do versículo 8. O apóstolo Paulo vai dizer assim: finalmente, irmãos, ou seja, depois de tudo isso, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Ele termina com promessa: e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, no primeiro bloco que lemos, nós vimos Paulo nos ensinando a fugir da preocupação. Nós vemos Paulo nos ensinando a fugir do caminho da falta de paz, o caminho da desconfiança. Só que agora Paulo começa a nos trazer um caminhar para a paz. Paulo começa a nos apresentar o segredo da paz. E aí nós começamos a ver que ele elencando diversas coisas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável. Ou seja, fuja. Paulo, é como se Paulo estivesse dizendo para a gente, né? Fuja daquilo que não vem de Deus. Fuja daquilo que o mundo oferece. E busque aquilo que o Senhor nos traz. Busque aquilo que o Senhor nos ensina. Busque aquilo que a palavra nos oferece. Porque quando nós olhamos tudo que é verdadeiro, nós podemos entender: fuja da mentira. Fuja da falsidade. Fuja daquilo que pode ofender. Ou seja, que busquemos o verdadeiro. E quem mais é a verdade senão o nosso Senhor Jesus Cristo? Quem mais é a verdade senão aquele que se lançou no madeiro por mim e por você, meus irmãos? Paulo também vai dizer tudo que é respeitável. Ou seja, nós precisamos entender que, como respeitável aqui, algo cheio de respeito, algo cheio de, talvez podemos dizer assim, como é que eu posso, me fugiu a palavra agora, mas algo respeitável como algo que precisa, que tem honra. Lembrei da palavra, algo que tem honra, ou seja, algo respeitável, algo honrado. E o que não a nossa palavra que nos foi dada, a não ser algo respeitável. A palavra do Senhor é algo que nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, o plano da salvação, que nos mostra de Gênesis a Apocalipse, a obra do Senhor, e é algo respeitável. Quando nós olhamos aqui para a história, nós podemos ver irmãos e irmãs ao longo dos séculos dando suas vidas por esta palavra. Dando suas vidas e talvez até de suas famílias por tudo que está escrito aqui. E o que está escrito aqui, meus irmãos? Essa palavra de Deus, tudo isso que o Senhor nos relata, tudo isso que o Senhor nos deixa como ensinamento é respeitável. Ou seja, que possamos nos lembrar, é como o salmista vai dizer também, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nós podemos fazer esse paralelo. A palavra do Senhor é algo respeitável. A palavra do Senhor é algo que contém honra. A palavra do Senhor é algo que pode mudar vidas.
Paulo vai continuar dizendo justo, puro, amável, boa fama, ou seja, tudo que há virtude. Se há algum louvor, isso ocupe o pensamento de vocês. Ou seja, em resumo, a palavra de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo devem ocupar o nosso pensamento. E o caminho da paz, ele começa exatamente também do oposto com o que Paulo traz no bloco anterior, ou seja, o desaparecimento da ansiedade. Ou seja, às vezes temos problemas para resolver, às vezes temos questões para tratar, e queremos tratar da nossa maneira, queremos buscar atalhos, queremos fazer tudo como o nosso coração deseja. E aí caímos numa ansiedade, nossa, está se aproximando o dia que eu preciso resolver isso, e se eu não resolver, algo vai acontecer, e aí a gente começa a passar mal, e começa a ter dor de cabeça, e não dorme direito, ou seja, a ansiedade toma conta do nosso coração, quando na verdade o Senhor nos promete a paz. O Senhor nos promete que guardará o nosso coração através da vida de Paulo, ele nos promete isso aqui em Filipenses. Devemos também buscar, como já falamos, ações de graça. Devemos buscar dia após dia, quer estejamos em luta, quer estejamos na abundância, glorificar o nome do nosso Senhor. Ser grato em meio aos problemas é algo que nos leva ao caminho da paz. Mas também, meus irmãos, quando Paulo ele trata desse versículo 8 aqui que já falamos, Paulo está nos dizendo o seguinte: santifique o seu pensamento. Santifique o seu pensar. Ou seja, devemos intencionalmente buscar encher a nossa mente daquilo que Paulo vai elencar. E como falamos, tudo isso que Paulo elenca, podemos resumir em Palavra de Deus e Cristo Jesus. Então, por isso devemos buscar a santificação do nosso pensamento todos os dias. Não se engane, como falamos no começo, ter paz não é sinônimo de não ter lutas. Às vezes teremos lutas, mas também poderemos ter paz. Você quer ver um exemplo disso? Daniel na cova dos leões. Quando Daniel ele é lançado na cova dos leões, Daniel sabia que ele poderia morrer. Mas Daniel se enche da paz do Senhor naquele momento. E mesmo que ele morresse, ele estaria em paz com o nosso Senhor em glória. Mas ainda assim a boa mão do Senhor o salvou. Davi, em 2 salmos, ele vai falar algo sobre isso. Vamos ler um dos salmos, Salmo 3. Salmo 3. Um exemplo de paz em meio à luta. Davi ele vai dizer o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há salvação em Deus. Não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele de seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados.
Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Nesse salmo, Davi, ele escreve quando ele fugia de Absalão, seu próprio filho, que buscava matá-lo, que buscava usurpar o trono de seu pai. Mas Davi, com esse salmo, e no 4 ele vai falar também, enfim, em diversos e diversos salmos, mesmo perseguido, seja por Saul, seja por Absalão, Davi, ele nos mostra paz. Quando ele fala do Senhor é a salvação, aqui não está tratando de salvação ainda, uma salvação eterna em Cristo Jesus, né? Quando ele está falando de salvação, ele está falando da salvação da morte que o perseguia. Salvação das mãos de Absalão. Ou seja, Davi sabia que mesmo que ele estivesse sendo perseguido ali por Absalão, ele poderia ter paz. Ele poderia descansar no Senhor, porque o Senhor estava cuidando dele. Voltando para o texto de Filipenses. Paulo, ele resume tudo isso. Mas também Paulo, ele nos dá um exemplo próprio daquilo que ele estava passando. A partir do versículo 11. Perdão, a partir do versículo 10, Paulo ele vai continuar falando e ele traz o exemplo dele. Ou seja, vimos no primeiro bloco Paulo mostrando aquilo que precisávamos fugir, do caminho que não levava à paz. No segundo momento, Paulo nos traz o caminho da paz. Paulo começa a nos mostrar que podemos descansar no Senhor, que devemos santificar o nosso pensamento. E Paulo, a partir do versículo 10, ele vai mostrar o que ele estava passando. Ele diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isso, não porque esteja necessitado. E aí Paulo vai começar a falar algo incrível. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E aí Paulo fecha dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. E diversas vezes nós lemos esse versículo isolado, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí vem, olha, eu posso ter um carro novo, eu posso ter uma casa própria, olha, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Só que quando nós olhamos os versículos anteriores, o exemplo que Paulo nos dá, quando Paulo diz tudo, Paulo está querendo dizer passar fome, mas também estar alimentado. Passar necessidade, mas também abundância. Ou seja, não importa a circunstância, Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, aquele que me traz paz, me guarda em todos os momentos. Aquele como ele vai dizer, que guarda o meu coração, que guarda a mente, ou seja, Cristo Jesus está com ele em todos os momentos. E nós devemos fazer disso uma verdade em nossas vidas. Quando nós dissermos tudo posso naquele que me fortalece, que possamos dizer isso não somente nos bons momentos, mas nos maus momentos. Como falamos,
Paz não é necessariamente ausência de lutas. Mas mesmo se estivermos passando por lutas, mesmo se estivermos passando por problemas, o Senhor continuará conosco. E tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós chegaremos ao outro lado com o Senhor nos fortalecendo. Nós passaremos por lutas, passaremos por alegrias com o Senhor nos fortalecendo. Mas tem algo que norteia toda a paz em Cristo Jesus. João 14, 27. João 14, 27 é o princípio que Paulo usa para trazer esse ensinamento a nós. João 14, 27, as palavras de Jesus são a base que Paulo traz para ter confiança em tudo isso que ele está dizendo. O que Jesus vai dizer? Você pode ler comigo? Deixo-vos a minha paz, não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Paulo, quando ele vai nos dizer em Filipenses que a paz de Deus, que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os nossos corações. Paulo, quando vai dizer no final do segundo bloco que o Deus da paz estaria conosco, e quando ele vai dizer no final desse último bloco que lemos que tudo podemos naquele que nos fortalece, Paulo está se baseando naquilo que Jesus nos deixou. Na paz que excede todo entendimento, ou seja, a paz que o próprio Cristo nos deixou. A paz que o próprio Senhor Jesus nos ofereceu. E não é uma paz como o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá não sabe passar, como Paulo vai dizer em Filipenses, por fome, não sabe passar por necessidade, mas busca apenas a comida, busca apenas a abundância. E quando a fome vem, quando a necessidade vem, essa paz acaba. Mas em Cristo Jesus, a partir daquela promessa dele, do que lemos em Filipenses, Paulo mesmo preso, ele vai nos lembrar que a paz de Deus que excede todo entendimento, que paz, a paz que o Senhor Jesus nos ensina, a paz que nos faz passar por momentos difíceis, a paz que nos faz nos alegrar em momentos de felicidade, essa paz continuará em nosso coração, e isso é o que deve nortear a nossa vida. Por isso, meus irmãos, tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos naquele que é a paz. Tudo podemos naquele que é o nosso Senhor e Salvador, que Paulo nos apresenta. E para concluirmos, eu queria falar 2 pontos. O primeiro é: vivamos confiando naquele que nunca nos deixou e nunca nos deixará. Confie em Jesus, pois Ele é o único que nunca nos deixou e nunca nos deixará. Nossos pais um dia já passaram, um dia irão passar. Família um dia irá passar, mas um dia nos encontraremos novamente com eles em glória. Amigos, as coisas dessa vida, trabalho, tudo passa. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor que se entregou no madeiro por nós, nunca nos deixou e nunca nos deixará. Mas não se engane, e aí chegamos ao segundo ponto: as guerras continuarão vindo. As guerras não acabarão enquanto o Senhor não nos buscar para si em glória. As guerras continuarão acontecendo em nossas vidas, continuaremos passando por provações, continuaremos passando por diversos momentos de luta. Mas devemos olhar para essas tribulações
como oportunidade de crescermos e nos aproximarmos do nosso Senhor Jesus. Devemos olhar para os momentos de guerra que continuam vindo, lembrando do segredo da paz, que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Meus irmãos, se Ele se entregou no madeiro pela sua vida, será que Ele não pode te dar paz naquele momento de luta? Se Ele se entregou no madeiro por você, se Ele deu a sua própria vida para que você pudesse ser salvo através dEle em Cristo Jesus, salvo através da obra redentora, para viver eternamente ao lado do Pai, o que é a nossa dificuldade? O que é o nosso problema para Ele? Nada. Nada. Então, o segredo da paz é Jesus. E eu queria encerrar com uma promessa que está escrita no livro de Hebreus, capítulo 13. Versículos 5 e 6. Uma promessa que nos é lembrada. Que diz assim: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, você pode ler o que Deus disse? De maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? E a promessa é essa: nunca, de maneira alguma, deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. A paz do Senhor jamais nos deixará. A paz do Senhor jamais nos abandonará. E por isso, tudo podemos naquele que nos fortalece. Lembre-se, meus irmãos, o Senhor nunca nos deixará. O Senhor nunca nos abandonará. Amém? Curva sua cabeça. Senhor, somos gratos pela Tua paz, ó Deus. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a passar por momentos difíceis. Obrigado, Senhor, pelas alegrias que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, pelas tribulações. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pelas guerras, mas obrigado também, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por nos encher da Tua paz, a paz que o mundo não pode nos dar, Senhor. Que possamos nos lembrar disso todos os dias da nossa vida. Que possamos, Senhor, lembrar a nossa mente e o nosso coração de forma intencional de que o Senhor é conosco, de que o Deus da paz é conosco, de que o Senhor nunca nos abandonará, de que a paz que o Senhor nos dá, que excede todo entendimento, continuará guardando a nossa mente e o nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é estar em Ti, que é confiar em Ti, e que é, assim como Paulo, assim como Davi, assim como Daniel e assim como tantos outros ao longo da história, mesmo em meio a dificuldades, nos lembrarmos que o Senhor está conosco e podemos seguir em paz, a paz que o Senhor nos dá, porque Cristo é o segredo da nossa paz. Obrigado, Senhor. Nos ajude, é o que nós te pedimos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, pastor. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé. Que você possa continuar confiando na paz de Deus. Amém? Que excede, transcende todo o nosso entendimento. Eu quero lembrar você as programações dessa semana.
terça-feira, 7h30, 9h30 da manhã, nós vamos estar aqui no nosso culto de oração. Temos jejuado. Eu quero convocar você mais uma vez, se você puder vir em jejum, venha. Nós estamos jejuando pela nossa igreja, nós estamos num propósito de jejum e oração, toda terça-feira, às 9h30 da manhã. Quinta-feira, 7h30 da noite, nosso culto de semana. E sábado, o encontro feminino, às 9h30 da manhã. Amém? Venha para a casa de Deus. É aqui que você vai recarregar as suas energias, é aqui que você vai buscar de Deus e é aqui que você vai ser alimentado pela sua palavra. Amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos edifica, que nos transforma e que nos conduz, Senhor, para a Tua vontade. Leva-nos agora, Senhor, de volta aos nossos lares, guardados em paz e segurança. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, ó Pai, e que o Senhor continue nos guiando, que o Senhor continue nos conduzindo segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos, ó Pai. Louvado e bendito seja o Teu nome para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Que o povo do Senhor diga amém. Que Deus te abençoe. Os diáconos estão aqui à frente com óleo ungido para orar pelos enfermos. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém.